O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje então a alegria de celebrar a memória de São Bernardo de Claraval, nesses nossos 52 anos de fundação da Paróquia Cristo Rei. E o Evangelho de hoje que fala dessa precedência, desse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento e do qual o segundo brota, né? Porque quando amamos a Deus, nós, por amor a Deus, iremos amar os irmãos. Pois bem, vamos então, a partir deste Evangelho de hoje, deixar que ele ilumine o nosso olhar sobre a vida de São Bernardo, para que nós colhamos um pouco da sua rica e fecunda vida. Bernardo de Claraval nasceu numa família cristã de nobres na França. Ele nasceu na Borgonha e tanto nobre era o pai e a mãe, e eram muito ricos. Um jovem muito inteligente que já desde ainda quando estava no ventre da sua mãe, a sua mãe teve uma experiência espiritual que indicava que aquele menino seria diferente, que aquele menino tinha uma missão diferente na igreja. Pois bem, Bernardo nasceu e desde pequeno então ele demonstrava uma piedade e um talento intelectual incrível. Os pais tinham condições para isso, o mandaram estudar. Ele então, dedicando-se ao estudo, mas naquela vida de estudo, ele começou a se relacionar com várias pessoas, numa cidade grande, numa cidade com mais pessoas, com várias pessoas, e nem sempre tão piedosas assim, e ele começou a perceber que a carne, o mundo e o diabo estavam começando a falar no seu coração, isto é, são os três meios, né, de tentação: as próprias fragilidades, as tentações que o mundo apresenta e às vezes até mesmo próprias atitudes, tentações do próprio inimigo. E ele começou a perceber que isso clamava no seu coração. Ele começou a se sentir atraído pelas glórias do mundo e, ao mesmo tempo, concomitantemente, começou a brotar no seu coração a seguinte pergunta: Bernardo, para que vieste ao mundo? Isto é, para que é que você nasceu? É uma pergunta, meus santos, que todos nós deveríamos nos fazer. Para que é que eu nasci? Antigamente, no catecismo antigo, né, as crianças aprendiam já desde pequenas: nós nascemos para amar e servir a Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Só que, meus santos, hoje o homem moderno, quando ouve isso, o homem moderno e incréu,
o homem moderno e muitas vezes ateu, quando ouve isso, diz: como assim? Eu nasci para ser feliz. Se você fizer essa experiência, vocês vão ver que até mesmo crianças ou pessoas que frequentam a igreja, elas darão essa resposta, porque já lhes foi incutida. Isto é, você nasceu para ser feliz. E nós nos esquecemos de que nós nascemos para amar a Deus, para a glória de Deus, para servir a Deus, e amando a Deus, nós iremos encontrar a verdadeira felicidade. Esta é a promessa de Deus, que se nós o buscarmos, se nós o amarmos, nós seremos felizes. Só que enquanto isso, Deus nos diz por meio da sua palavra, por meio do ensinamento da igreja, por meio do ensinamento dos santos, porque entendamos, Deus nos promete a felicidade eterna, mas nós já a pregustamos aqui na terra, porque já a fé é uma maneira antecipada de possuir o que ainda se espera. Então, quando nós temos fé, nós já de alguma maneira, mesmo entre as dificuldades da vida, nós pregustamos, nós experimentamos já de uma maneira imperfeita, é verdade, mas já experimentamos aqui na terra aquela felicidade perfeita que nós experimentaremos no céu. Então, para nós não há nenhum problema. Para um fiel, para um católico, não há problema em ele dizer que ele nasceu para procurar a glória de Deus, para amar a Deus e servir a Deus, obedecer os seus mandamentos, porque ele sabe que a glória de Deus é o homem feliz de verdade. Só que o inimigo, o mundo e as nossas fragilidades acolhem isso com facilidade, colocam no nosso coração que, você nasceu para procurar a glória de Deus, você nasceu para servir a Deus. Esse Deus é muito mau, né? Porque faz você nascer para servi-lo, para glorificá-lo. E nós nos esquecemos, meus santos, deste ponto, repito, fundamental. A glória de Deus é a nossa felicidade. Nós precisamos pedir a Deus que arranque da nossa inteligência, da nossa alma, do nosso coração, essa mentira que o diabo colocou, que servir a Deus é de alguma maneira ser menos feliz, que servir a Deus é ser menos livre, que buscar a glória de Deus é ser menos realizado, quando é exatamente o contrário, porque aquilo que o mundo apresenta como felicidade, se contraria à vontade de Deus, é pecado, e o salário do pecado é sempre a morte. Aquilo que o mundo apresenta como felicidade, se aquela felicidade contraria os mandamentos de Deus, aquela felicidade é desgraça, mesmo que se nos apresente como algo gozoso no primeiro momento, mas é morte. Mas padre, como é que nós teremos certeza? Nós teremos certeza não a partir dos nossos sentimentos, mas a partir da palavra de Deus, escrita e transmitida há mais de 2000 anos pela Igreja de Cristo. Nós teremos certeza a partir do ensinamento dos santos, e nós teremos certeza se tivermos amizade com nosso Senhor, nós perceberemos no íntimo da nossa alma aquilo que agrada a Deus e aquilo que é apenas ilusão mundana. Pois bem, então o jovem Bernardo, por volta dos seus 21 anos, se sentindo atraído pelas coisas do mundo, mas ao mesmo tempo se questionando: para que é que eu nasci? Como que ele ouvia essa voz constantemente: Bernardo, para que é que você veio ao mundo? Imagine aqui, meus santos, um breve parêntese: se os pais ensinassem os filhos isso desde pequenininhos,
meu filho, você não nasceu para ser doutor, você não nasceu para ser advogado, você não nasceu para ser professora, nem você nasceu para ser freira, nem para ser padre. Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para amar a Deus. Você não nasceu para ter uma boa profissão e ganhar dinheiro. Essa não é a finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida é a glória de Deus. Ora, se a criança, desde pequenininha, cresce com isso, eu nasci para servir a Deus, para amar a Deus, para buscar a glória de Deus, em tudo aquilo para o qual ela se sentir chamada, seja para ser médico, professor, gari, faxineiro, mordomo e tantas outras profissões, padre ou freira, ela procurará a glória de Deus, em tudo aquilo que ele estiver fazendo. Então Bernardo estava ali, nessa luta dentro do seu coração, e diz que ele, em pleno inverno da França, frio, gelado mesmo, ele viu uma jovem não muito virtuosa. Aquilo despertou nele os desejos da carne, e ele se jogou num lago gelado e ficou lá. Quando já estava próximo até de ter uma hipotermia, estava já perdendo os sentidos. Por quê? Porque ele não queria desagradar a Deus, embora ele percebesse aqueles movimentos no seu coração. Então, com 21 anos, o chamado de Deus se fez mais forte, e ele decidiu se consagrar totalmente a Deus, para desespero da sua família, que a sua família, riquíssima, queria que ele se enveredasse por algum caminho aqui neste mundo e levasse o nome da família à frente. E ele queria ser religioso, e não apenas religioso, mas ele queria fazer parte de uma ordem religiosa que era uma das mais rigorosas então, que existiam os mosteiros de Cluny, mas já viviam uma vida um pouco laxa, e ele queria um mosteiro cisterciense, que quase que não tinha vocação, e de uma vida de muita pobreza e de muita ascese. E, meus santos, ele deixa então aquela vida de Fausto, de riqueza, de abundância, e abraça a vontade de Cristo. Seus familiares tentavam convencê-lo do contrário, isto é, que ele poderia, sempre com argumentos muito convincentes, isto é, você pode servir a Deus fora do claustro, isto é, você pode servir a Deus fora de um convento, você não precisa de toda essa radicalidade. Quantas vezes nós ouvimos isso na nossa casa, no nosso trabalho, entre os nossos familiares, com os nossos amigos? Quantas vezes ouvimos isso até mesmo dentro do nosso coração? Seja a voz da nossa carne, a voz do mundo, ou uma tentação. Para que tudo isso? Para que se exigir tanto? Não precisa de tudo isso para amar a Deus. Deus nem quer todo esse rigor. Então, os familiares diziam isso a ele, e ele tinha uma compleição física frágil, não tinha uma saúde tão robusta, e diziam: você não vai aguentar. Mas ele sabia que Deus não nos pede nada de impossível, e se Deus colocava aquele desejo no coração dele, Deus daria a ele a graça de ele viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele queria amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ele queria ser todo de Deus. E, meus santos, ele não só entra no mosteiro, como ele leva 30 consigo. Isto é, aqueles que queriam convencê-lo de não entrar,
ele convenceu de entrar com ele um tio e 4 irmãos. E outros amigos, jovens como ele, alguns nobres, levou-os, e em pouco tempo aquele mosteiro cisterciense que não tinha vocações já estava lotado, porque jovens e pessoas não tão jovens assim, nobres e plebeus, ricos e pobres, todos queriam entrar no mosteiro para viver uma vida amando a Deus de todo o coração. Meus irmãos, o quanto uma alma cheia do amor de Deus, ela arrasta, né? Imagine, Deus se utilizou daquele jovem Bernardo para atrair tantos outros, e Deus quer se utilizar de nós para fazer o mesmo. Se nós formos dóceis a Deus, se nós procurarmos a glória de Deus em tudo que nós fizermos, se nós de verdade nos empenharmos em amar a Deus sobre todas as coisas, Ele nos concederá a graça para isso. Porque quando você sente o desejo de amar a Deus de verdade, já é Deus suscitando isso no seu coração. E Deus não suscita desejos impossíveis, desejos irrealizáveis. Deus não nos daria um mandamento de amá-lo acima de todas as coisas, se Ele não estivesse disposto a nos conceder a graça para que o amássemos de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, pedir a nosso Senhor, suplicar a nosso Senhor essa graça de viver de verdade, de colocar na nossa cabeça e no nosso coração: eu nasci para amar a Deus, eu nasci para glorificar a Deus, eu nasci para servir a Deus, e não há dignidade maior do que ser servo de Deus. Que o diabo, repito, diz: você nasceu para servir a Deus. Não há maior dignidade do que essa, do que ser servo, ou, usando uma palavra ainda mais apropriada, do que ser amigo de nosso Senhor. Pois bem, São Bernardo entra nos cistercienses, atrai muitas vocações, de modo que ele é feito abade de um outro mosteiro. Ele é mandado para fundar um mosteiro em Claraval, uma região sombria, numa região habitada por ladrões até que iam ali se refugiar, e ele vai e faz daquela região sombria um vale claro, um vale do sol, Claraval, e ali funda um mosteiro em que no final da sua vida tinha mais de 700 vocações no mosteiro. Imagine, quando um seminário, um grande seminário, aqui nas nossas proporções, imagine, com 50 vocações, já é muita coisa. O mosteiro cisterciense, numa penitência rigorosa, numa pobreza, de dar inveja, uma santa inveja aos franciscanos, com 700 vocações. Quando ele morreu, ele tinha fundado mais de 360 abadias pela Europa. 360 abadias, conventos, mosteiros. Imagine esse poder de irradiar o amor a Deus. Meus irmãos, nós precisamos pedir isso a Deus. Meu Deus, eu não quero morrer com a fé em mim apenas, que se você morrer com a sua fé em você, é porque ela é muito xoxinha, ela é muito minguada. Se você morrer com o seu amor a Deus no seu coração, sem inflamar outros corações, é porque ele é um fogo tão frio, que mal aquece o seu coração. Então, pedir a nosso Senhor que Ele coloque um fogo abrasador, uma chama que crepite dentro de nós, como nós cantamos na sequência de Pentecostes, uma chama que solte labaredas de amor. E aqui é pedir a Deus algo que Deus quer nos dar.
E São Bernardo, o jovem Bernardo, né? Mas agora já não tão jovem assim, ele morre com 63 anos. Mas já muito antes disso, ele era conselheiro de papas, bispos, reis, nobres, que as pessoas vinham a ele ou pediam a sua ajuda para que ele saísse do mosteiro e viesse resolver situações complicadas na igreja. Imagine que ele foi chamado uma vez, que estava havendo uma contenda, que a igreja não sabia quem era o Papa verdadeiro. Tinha Inocêncio II e tinha Anacleto, e os teólogos brigando entre si, e bispos a favor de um, e bispos a favor de outro, e então eles chamam Bernardo e dizem: ele saberá, porque ele é um homem de Deus, e ele saberá quem é o servo de Deus verdadeiro, quem é o Papa verdadeiramente válido. E vem Bernardo, reconhece Inocêncio II como o Papa verdadeiro, só que a igreja quase que toda aceita aquilo que Bernardo diz. Ele é o grande Moisés da cristandade, o que ele falasse, todos iriam, mas quase todos, porque um bispo e um conde de uma região, de uma grande região, se revoltaram. Ele foi então para tentar convencer aquele bispo e aquele conde, tentou conversar com eles e nada, eles endurecidos, não queriam aceitar o Papa verdadeiro. Ele então vai à igreja para celebrar a Santa Missa, celebra a Santa Missa, e depois que consagra o pão e o vinho, ele pega a patena e vai até o conde, que estava na praça, em frente à igreja, porque não podia entrar, porque tinha sido excomungado. Coisa de santo, né? Que os padres não vão inventar de fazer isso. Mas ele pegou a patena com o corpo de Cristo, foi até diante do conde e disse: tu viraste as costas aos meus conselhos e a de tantos outros. Tu viraste as costas aos conselhos de tantas outras pessoas santas. Tu virarás as costas ao Senhor do céu e da terra, que te julgará no fim dos tempos. E diz que o conde, diante daquela palavra, cai por terra, como que fulminado por um raio interior, e em lágrimas se arrepende e se torna amigo de Bernardo, e depois deixa toda a sua riqueza e entra em um convento. Aquele conde que por interesses financeiros estava brigando com o Papa, deixa todos os seus bens e se torna também um religioso. Já o bispo morreu sem se confessar, naquele mesmo período, sem se confessar e sem receber a unção dos enfermos, porque não quis de maneira nenhuma aceitar aquilo que Deus tinha escolhido. Deus tinha escolhido Bernardo para que fosse mensageiro, para que dissesse a ele: olha, o Papa, o verdadeiro Papa é este, mas fechado no seu orgulho, na sua maldade, no seu apego aos interesses, morreu sufocado por eles. Meus santos, nós poderíamos aqui nos alongar por tantas coisas. No final da vida, Bernardo em cima da cama, morrendo, e reis, bispos, nobres e o povo de Deus chorando, porque era um pai que eles estavam perdendo, era um conselheiro segundo Deus que eles estavam perdendo, era um homem de Deus que eles estavam perdendo. Mas, meus irmãos, nosso Senhor, Ele não suscitou apenas São Bernardo lá no século XII. Se nós olharmos na história da igreja, nosso Senhor levantou tantos homens e mulheres que o amaram de todo o coração, com toda a mente e com todo o entendimento, e que se tornaram para toda a igreja um instrumento fecundo de graças. Hoje nós estamos celebrando, recordando os 52 anos de fundação da nossa paróquia. Peçamos a Deus
que por misericórdia desperte nesta paróquia santos e santas. Peçamos a Deus que por misericórdia vença as resistências que existem no coração de tantos aqui que não querem ceder, que não querem se render à vontade de Deus e deixar que o plano de Deus se realize. Eu não tenho dúvidas de que Deus, aqui nesta paróquia, aqui dentre vocês que estão sentados, ou alguns que estejam acompanhando ou que venham acompanhar depois, eu não tenho dúvidas, porque Deus é bom, Deus é generoso, que Deus queira suscitar belas vocações, mas Deus espera a nossa colaboração, que da mesma maneira que São Bernardo foi dócil e disse sim à vontade de Deus, que da mesma maneira que tantos santos foram dóceis e disseram sim à vontade de Deus, que eles intercedam por nós, para que nós também, derrubando a dureza do nosso coração, sejamos dóceis e digamos sim à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.